Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Léa, profissional de educação física, e hoje estou tendo a honra de receber dois grandes nomes dentro dos primeiros socorros, que é a professora Sônia Ficanha, que ela é especialista em palestras por todo o Brasil em primeiros socorros, e o presidente da Cruz Vermelha, Alan Damasceno. Vocês podem se apresentar, ficarem à vontade, para que a gente possa conhecer um pouco mais da experiência de vocês. Olá, Fernanda. Estou aqui hoje muito feliz, né, na TV CREF 5, junto com vocês. Alan, muito prazer. Eu sou professora de educação física, sou profissional de educação física, sou conselheira do CREF 5 também, presidente da Câmara da Mulher e também sou professora dentro da Universidade de Fortaleza, onde eu ministro várias disciplinas na universidade, como primeiros socorros, atletismo, também avaliação e treinamento desportivo. E a minha formação, eu sou mestre em ciências médicas, né? Então, para atuação dentro dessa área mais voltada realmente para a saúde. Eu fico muito feliz de estar aqui, Gernanda, Sônia, aos amigos do CREF, parabenizar a iniciativa através da comunicação. O Contatos fará ainda mais produtivo, né, do Conselho para com toda a sua categoria. O CREF 5 sai à frente, lançando uma TV que comunica bem as suas ideias, as suas ações e, de fato, está caminhando junto, né? É um prazer estar aqui, não é, professora Sônia? Logo no nascimento dessa emissora, de algo que vem transmitir boas novas e falar diretamente a esse grande público que funciona para trazer bem-estar, trazer qualidade de vida às pessoas, né? Eu sou internacionalista de formação, pós-graduado em Direitos Humanos e Cidadania, e estou à frente da Cruz Vermelha aqui no Ceará desde 2017, fazendo esse trabalho de atividade humanitária, tentando atenuar o sofrimento das pessoas. E a Cruz Vermelha é uma organização que atua presente no mundo inteiro. São ao todo 192 países onde a organização trabalha vocacionada a servir os mais vulneráveis e atuando ali direto, seja em conflitos armados, em situação de violência urbana, ou em situações de sinistros, de tragédias, ou prevenção de acidentes. É uma organização dinâmica, plural e que tem, ao longo dos anos, estado mais presente da comunidade internacional, atenuando o sofrimento das pessoas. Eu espero que esse seja um bate-papo produtivo, frutífero e bastante esclarecedor. Professora Sônia, quais são as maiores emergências e mal súbito que você considera dentro das academias? E quais são os principais sinais de alerta que o profissional não pode deixar passar despercebido? Fernanda, muitas situações acontecem dentro da academia, né? Então, é considerado, assim, para nós profissionais de educação física, um tripé para segurança em qualquer tipo, em qualquer ambiente aonde a gente trabalha com o exercício físico. A segurança é o primeiro ponto, mas o tripé da segurança ele está baseado em três pontos fundamentais que começam pela avaliação. Então, uma anamnese bem feita na academia, ela vai nos levar a ter já uma visão de como o nosso aluno, né, ele está apto ou não está apto para fazer uma determinada ação motora, ou até mesmo a própria avaliação física, quando a gente já detecta, junto com a anamnese, alguma situação. No próprio parquet, que é um questionário que está dentro da anamnese, onde a anamnese ela é composta por três pontos importantes. A primeira parte dela introduz, né, o aluno dentro da academia, que a gente pega dados pessoais dele, se ele tem algum plano de saúde, se ele tem algum contato de emergência, né, que é muito importante numa situação de emergência. Depois, os dados mesmo de saúde desse aluno, de como ele está atualmente, e se ele tem algum histórico familiar, que isso é muito importante também em casos de emergência, já para a gente tentar detectar alguma situação na própria anamnese. Se o aluno ele responder dentro do parquet,
né, alguma pergunta, sim, a gente já fica em alerta. Se ele responder 2 perguntas, sim, ele já precisa de uma avaliação médica antes de fazer qualquer tipo de exercício físico, qualquer esforço, né? Então, é importante estar atento nesse primeiro ponto. Também, dentro das academias, para que a gente tenha segurança, é importante observar muito em relação à progressão de treinamento. Então, o aluno que passa muito tempo sem treinar, né, ele é um aluno considerado sedentário. Ele precisa, eh, fazer o treinamento dele desde a base novamente, fazer uma progressão, com calma, né, do treinamento. E se ele voltar, se ele passa um tempo, né, sem treinar, ele está destreinado, então tem que ter todos os cuidados de um aluno destreinado. E o outro ponto, que é importante do tripé, é você estar com a sua equipe toda treinada dentro da academia e equipada, caso venha acontecer alguma situação de emergência. As situações podem ser diversas, né? Então, nós temos a mais comum, que é a síncope. Pessoas que passam por alguma situação, principalmente à noite, né? As pessoas não se alimentam adequadamente, né? Passam, por exemplo, a noite toda sem se alimentar e de manhã vai para a academia para treinar, e aí tem uma hipoglicemia, uma situação que pode levar aí a uma síncope. E isso é uma situação de alerta, porque uma pessoa que desmaia, ela pode cair, bater com a cabeça, pode se machucar, pode se lesionar dentro da academia. São situações mais corriqueiras que acontecem dentro da academia. Outras situações também são lesões, lesões por queda de um peso, por arrebentar um cabo dentro do maquinário, né? E isso acabar ocorrendo algum tipo de lesão ou muscular ou ligamentar. Então a equipe tem que estar preparada. E é claro que também existem situações mais extremas, né? Como, por exemplo, uma situação de uma parada cardiorrespiratória, de um aluno que sofre algum engasgo, alguma situação dentro da academia. E por esse motivo, a gente precisa estar com todo mundo bem treinado, sabendo exatamente o que fazer em cada uma das situações. Você considera que muitas vezes a falta de ação ali de imediato do profissional de educação física seja mais por falta realmente de um conhecimento técnico ou simplesmente, mesmo ele tendo aquele conhecimento, mas acaba que tendo aquela pressão, aquele medo em estar tendo aquela ação e fazer algo errado e acabar piorando, agravando o quadro do aluno naquele momento? A falta de conhecimento paralisa realmente, né? E aí é necessário que o profissional esteja capacitado e se capacitando sempre, porque muitas vezes nós ensinamos primeiros socorros dentro da universidade e o aluno vê lá a cadeira de primeiros socorros. Eu acho isso essencial para a preparação, mas não é suficiente. Algo que você faz pontualmente, você acaba esquecendo, esquece o procedimento. Então, o legal mesmo é que o estabelecimento, a academia, o local, né, ele ofereça constantemente formações, né, e reciclagens para que os profissionais que atuam desde a portaria, né, os atendentes, os funcionários que fazem funções gerais dentro da academia, todos tenham conhecimento de onde estão os equipamentos, né? Como utilizar esses equipamentos, o que fazer, qual o procedimento adequado dentro de uma situação que seja necessário a atuação não só do profissional de educação física, mas de todos, né? Porque sempre alguém pode controlar a população que está ali ao redor, tentando, às vezes, filmar, fazer alguma imagem, né, desnecessária. Alguém pode evacuar, no caso de uma outra situação mais grave, né, um incêndio, alguma situação como essa, evacuar as pessoas do local. Alguém também pode abrir o espaço para a entrada do socorro, né, um socorro mais rápido. Então, todo mundo pode ajudar de uma forma eficaz. É claro que o profissional de educação física dentro da academia, ele tem responsabilidade com a vida das pessoas. Esse é o ponto essencial. É desde o cuidado inicial da entrada do seu aluno, o cuidado com o treinamento dele dentro da academia, com todo o processo de planejamento e execução do treinamento, e também, caso venha acontecer alguma situação, o atendimento tem que ser prioridade. Muito bem colocado, e como você falou, né? Aquela anamnese realmente detalhada,
feita periodicamente, ela pode ali estar evitando várias situações de emergências futuras. E eu gostaria já de perguntar ao presidente sobre essa capacitação, como é que funciona dentro da Cruz Vermelha, para que esses profissionais possam buscar cada vez mais capacitações de qualidade. Assim como as academias, que são ambientes controlados e com profissionais que já prestam aquele respectivo serviço, outros espaços também necessitam ter ali um mínimo de profissionais capacitados, pessoas que tenham ali uma expertise voltada aos primeiros socorros, né? Eu faço questão de lembrar que bem pouco tempo, finalzinho do ano de 2018, a Cruz Vermelha iniciou uma campanha dentro do Congresso Federal para que estabelecimentos que trabalhem com crianças e adolescentes em espaços educacionais e de lazer tivessem, por força de lei, uma obrigatoriedade de capacitar todo o seu pessoal. Isso envolve o quê? Staff, serviços, portaria, apoio, onde tivesse ali uma área onde uma criança fosse atuar, seja através de receber o conhecimento dentro de uma área educativa ou brincar simplesmente que se tivesse um profissional. Na academia não é muito diferente, né? A gente está falando basicamente de um espaço que se tenha vidas, né? São vidas humanas, pessoas que estão ali tentando buscar uma qualidade de vida, um bem-estar físico, mental, e que precisam também estar num ambiente seguro. A Cruz Vermelha tem pautado isso no mundo. Nós temos em Paris, na França, um centro de referência em primeiros socorros, e de lá a Cruz Vermelha tem buscado uma atuação melhor dentro do âmbito global, né, do que é protocolo adicional, do que deve ser retirado, do que não é mais padrão. Então, todo esse formato de atuação do que nós conhecemos como primeiros socorros, que foi muito bem gestado pela Cruz Vermelha no mundo, onde a própria organização foi utilizando-se disso para atuar até em situação de conflito armado, em situação de tragédias, e uma situação bem mais ampla, que requer ali um profissional bem mais capacitado, isso hoje, de uma maneira mais fina, ela pode ser trabalhada em ambientes que se tenham uma necessidade de profissionais capacitados. E eu quero salientar que ninguém mais capacitado para estar dentro de uma academia do que o profissional da educação física, que já conhece de anatomia humana, que já conhece sobre os próprios equipamentos que estão ali, sobre desempenho físico. Então, se esse profissional que já é capacitado, graduado, na sua grande maioria pós-graduado, ele recebe uma capacitação em primeiros socorros, esse profissional ele pode ali atenuar aquela situação, aquele sinistro, seja uma queda de própria altura, um mal súbito, seja uma situação de choque elétrico ou uma situação de desengasgo, todos esses pormenores que venham a acontecer dentro de uma academia ou dentro de uma área de lazer ou de um espaço, ou seja, uma atividade ao ar livre que esteja sendo supervisionada por um profissional da educação física, esses primeiros socorros garantirão ali uma importância vital, tanto para o profissional, tanto para aqueles que estão participando da organização do evento, como também para os atletas, suas famílias, ou para o praticante da atividade física em loco que está ali buscando, né, o seu próprio bem-estar. Agora, isso tudo deve ser levado em consideração que primeiros socorros no Brasil ainda é visto, professora, como artigo de luxo, né? Eu estava aqui atento, observando as ponderações da senhora, quando foi muito bem colocado que dentro das universidades já é um avanço ter uma disciplina, mas ainda é irrisório, porque é muito en passant, né? Vamos falar aqui muito rapidamente sobre primeiros socorros, os seus protocolos e nada mais do que isso. Quando, na verdade, deveria ser uma prática bastante assídua dentro de cada empresa, organização do terceiro setor, dentro de organizações públicas. Primeiros socorros deve ser uma prática constante e presente dentro de qualquer organização que preze a vida. Muito bem colocado. E
me surgiu uma dúvida sobre o profissional de educação física, ele pode procurar de forma individualizada ou precisaria ser uma empresa privada ou uma empresa governamental que ele já venha atuar, trabalhar para poder buscar o curso na Cruz Vermelha? Nós temos cursos abertos, né, em vários períodos do ano, são cursos básicos de primeiros socorros, cursos avançados, né? Lembremos aqui que a nossa ideia, e eu creio que a professora também corrobore com isso, não é fazer com que o profissional da educação física seja Um um socorro. socorrista, né, capacitado para atuar junto com o SAMU, com a Cruz Vermelha, com forças de segurança. Não é isso, longe disso. O que nós queremos é que aquele profissional ele já tenha noções básicas e que são fundamentais para se agravar um problema já pré-existente. Então, uma vez isso acontecendo, a Cruz Vermelha recebe esse profissional que anseie, né, por se capacitar. Isso pode acontecer individualmente ou em bloco, né? Pode se dar, inclusive, numa capacitação conjunta com todo o CREF. Isso pode acontecer através de uma academia que resolve capacitar todo o seu staff ou individualmente o profissional que entende que isso vai valorizar, sobretudo, seu próprio currículo e ele busque, né, essa lapidação, busque mais conhecimento para prestar um melhor serviço à sociedade como um todo. Professora Sônia, você, assim, na sua vasta experiência durante suas palestras, você percebe que o profissional, ele procura o primeiros socorros mais como uma obrigação ou por ter essa consciência de que o profissional não é um socorrista do SAMU, porém ele precisa ter noções básicas ali de como lidar diante de uma emergência? O profissional de educação física, ele é o agente de saúde, né, em todos os espaços onde ele atua. Então, seja dentro de uma escola, seja dentro de uma academia ou em qualquer outro espaço público, ele é o agente de saúde. E ele tem que ter essa capacidade de compreender que, por ser um agente de saúde, ele precisa estar capacitado para atuar em todas as situações. E estar capacitado não significa apenas ter estudado uma vez na vida, feito uma disciplina, né? Você precisa se capacitar o tempo todo, buscar conhecimentos para que você possa atender o seu público da melhor qualidade possível, dar o melhor suporte, caso seja necessário, para o público que está sendo atendido, seja ele criança, seja ele quem for. E puxando um pouquinho, né, da fala do Alan aqui, que é muito importante, eu tenho um dos sonhos da minha vida é que em algum dia no nosso país a gente tenha a possibilidade de que as crianças aprendam primeiros socorros desde a escola. Porque existem coisas simples que a gente pode ensinar dentro da escola, né? Então, acredito que esse seja o grande caminho para a gente poder reduzir muitas idas desnecessárias ao hospital, né? Por situações, às vezes, que não há necessidade de chamar uma ambulância de emergência e que a gente possa resolver várias situações no próprio local mesmo onde as pessoas são atendidas. Então, conhecimento o conhecimento seja para quem for, ele é um conhecimento que sempre salva. Ajuda as pessoas, que pode levar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, mesmo que seja uma situação que seja de menor risco, onde uma criança mesmo possa saber o número, o contato aí do serviço médico de emergência, né, que possa ligar, possa acionar, onde eles possam fazer um curativo básico, né, porque até mesmo nós, que somos profissionais de educação física ou profissionais da saúde, a gente corre o risco de estar num local onde ninguém conheça de primeiros socorros, ou ninguém saiba fazer, ninguém saiba atuar, e a gente pode sofrer com isso. Então, o meu sonho é que a gente tenha, né, a cadeira, a disciplina de primeiros socorros um dia dentro das escolas, para que todas as nossas crianças possam aprender juntas. Muito boa essa sua colocação. E eu já queria saber como é que funciona aquele passo a passo funcional realmente, qual é o primeiro passo em um caso de um colapso respiratório, por exemplo.
Vamos começar pela parada cardiorrespiratória, né? Então, primeira coisa, a primeira ação que a gente deve ter é saber se realmente é uma parada cardiorrespiratória, avaliar o paciente, avaliar a cena, né, onde ele está inserido, e a partir dessa avaliação minuciosa, rápida, mas minuciosa, da avaliação do pulso, avaliação da respiração e da detecção ali imediata da inconsciência, você vai acionar o serviço médico de emergência, né, porque você precisa ter o desfibrilador externo automático, né, para poder ajudar no caso de uma situação como essa. Se o estabelecimento não tem e deveria ter o DEA, né, disponível para ser utilizado, mas se ele não tem o DEA, a gente deve solicitar. Tá? E imediatamente começar as compressões cardíacas de qualidade, que são compressões que precisam ser treinadas, né? A compressão cardíaca, ela tem que, num adulto, por exemplo, entrar no peito do adulto de 4 a 5 até 6 centímetros. Então, é uma compressão grande, que você precisa estar num bom posicionamento referente à vítima, fazer uma extensão completa do seu braço para não cansar também o braço, né? Porque você pode passar aí muito tempo fazendo a compressão cardíaca. E se tiver algum dispositivo de proteção, também associar 30 compressões com 2 insuflações. Se tiver algum dispositivo de proteção. Se não tiver, você pode fazer apenas as compressões cardíacas durante 2 minutos e reavaliando a vítima enquanto chega o socorro médico avançado, que é muito importante que traga o desfibrilador. E essas passo a passo, ele funciona tanto nessa parte da falta de respiração como um simples engasgo? Não. Se você observar que a vítima está engasgada, geralmente ela faz um sinal universal, que é mãos na garganta, né? Então, esse sinal universal de mãos na garganta, ele quer dizer muito pra gente, né? Ou a pessoa vai tentar falar com você e não vai conseguir falar. Ela vai estar com uma tosse, assim, mais ou menos, um pouquinho de tosse, ou não consegue tossir, que é bem pior ainda, né, Alan? Quando a pessoa não consegue tossir. Então, a gente incentiva a tosse no passo a passo. O primeiro passo, incentivar a tosse vigorosa. E caso a vítima não consiga, aí a gente faz a manobra de Heimlich, que inclusive a manobra ela passou por uma pequena alteração agora na última revisão que a gente teve, né, da American Heart. Então, houve uma pequena revisão. Na realidade, houve várias revisões, né? Porque a cada 5 anos acontece, né? Esse procedimento todo de revisão. E aconteceu agora uma pequena mudança para crianças, né? E para bebês. Então, o bebê que antes a gente fazia a compressão com os 2 dedinhos, a compressão diafragmática, né? Dava os 5 golpes nas costas, virava ele para fazer a compressão com os 2 dedinhos. Agora a gente utiliza a região hipotenar da mão, que é essa região mais gordinha da mão, para fazer a compressão na região do tórax, ali próximo do tórax do bebê, né? Que é mais um pouquinho mais embaixo, não é exatamente na compressão cardíaca. Fazendo isso, a gente fica fazendo esses golpes nas costas, né, entre as escápulazinhas do bebê e as compressões 5 para 5 até desengasgar. Para crianças maiores, na Europa já existia o protocolo já antes, né, de aplicar os golpes nas costas, com a cabeça um pouquinho mais baixa, segurando sempre, abrindo vias aéreas, porque isso é uma coisa muito importante que a gente ensina muito para os nossos alunos. Se não abrir a via aérea, não tem por onde sair, né? Então, é como se faz. Se você aplicar um golpe, se você aplicar uma manobra com todo o cuidado necessário, no primeiro golpe que você aplica, às vezes o objeto ele é lançado distante, né? Ele sai rapidamente. E se você aplicar ele de qualquer forma, vai levar mais tempo, a vítima vai entrar em sofrimento, a pessoa às vezes entra em inconsciência, aí você tem que passar para fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória, então leva todo um outro problema que às vezes pode ser resolvido com uma manobra mais simples. Falamos um pouco sobre o que fazer, né? E agora eu gostaria de saber aí com o presidente quais seriam os principais erros que os profissionais acabam cometendo por falta realmente de conhecimento, o que eles realmente não devem fazer nesses casos de colapso respiratório, engasgo.
A gente estava falando aqui, iniciamos falando sobre protocolos, né? Eu creio que essa seja a palavra-chave. Seguir um protocolo à risca. Nós não queremos aqui inventar roda e dizer que descobrimos agora como realizar manobras, como realizar procedimentos de primeiros socorros. Então, já existem procedimentos muito bem traçados. O que nós precisamos é cumpri-los, né? Serem difundidos. É necessário haver uma promoção ampla para que esses propensos erros não venham a acontecer, né? Que tipo de erro? Por exemplo, enquanto a pessoa está ali já promovendo esse atendimento, né, junto da vítima, é necessário que, por melhor que seja o atendimento, não se deixe de chamar socorro. Então, por mais que a pessoa seja altamente preparada, ela já deve determinar que alguém, um terceiro, já entre em contato com o SAMU ou ligue determinado o país que funcione, tem ali a sua força de emergência, né? Já deve ser contactada em primeiro momento para que uma coisa ocorra simultânea à outra. O atendimento deve ocorrer em primeiro passo, mas também simultaneamente ser provocado para que um ente público possa enviar o atendimento com urgência, né? É necessário também se evitar tumultos. Muitas vezes o socorrista ou o profissional da educação física capacitado está ali tentando aliviar, tentar prestar o seu atendimento, mas ele não sinalizou a via, se for em via aberta ou se for numa área confinada. Ele não evitou com que transeuntes ou que curiosos, basicamente falando, estivessem ali criando um ambiente tumultuado. E isso prejudica a ventilação, isso prejudica a luminosidade, prejudica todo o atendimento, né? Muitas vezes, numa situação de convulsão, por exemplo, você não obstruir a via, né? Muitas vezes as pessoas querem introduzir objetos, né? Tentar remover o que está ali de maneira abrupta. Então, existem alguns cuidados, né? Para cada situação, cada problema, um tratamento, um remédio, né? Para cada situação, um protocolo à parte, né? A gente está falando aqui de modo muito genérico, mas para choque elétrico, queimadura, queda de própria altura, situações de engasgo, cada situação vai demandar uma atuação específica, mas o mais importante é busque capacitação, busque aprender. Eu acho que é hora de cobrar isso das próprias instituições de ensino. Você, como aluno que está acompanhando agora esse podcast, você pode procurar também verificar nas suas ementas. Como que aqui eu sou um profissional, um futuro profissional, um estudante, estou me capacitando e aqui eu não estou vendo na grade curricular dessa instituição a disciplina em primeiro socorro. Então, eu vou até a reitoria, eu vou procurar a coordenação do curso e vou propor. Só vai haver algum tipo de mudança, professora, se houver alguém que cobre isso, né? Isso seja no parlamento, seja na academia de ensino, na academia de exercício, aonde se houver uma demanda espontânea e pessoas cobrando, ali, sem dúvida, haverá uma mudança e essa mudança será significativa para toda a sociedade brasileira. E agora a gente pensando mais sobre leis, responsabilidades, até onde vai realmente a responsabilidade do profissional de educação física com um aluno, caso ele venha ter um mal súbito, um engasgo dentro de uma academia, por exemplo, e até onde vai a responsabilidade da empresa? Existe alguma legislação que pondera tudo isso? Como é que realmente funciona sobre essas responsabilidades? A responsabilidade do profissional, ela é desde o momento que o aluno pisa na academia, o profissional ele é responsável por ele desde a sua entrada, né, e toda a execução do exercício, tudo que ele fizer dentro da academia, do espaço onde o profissional está incumbido, né, de atuar, é a responsabilidade do profissional, sim, ele precisa estar preparado para qualquer tipo de situação, para poder atendê-lo e dar a melhor qualidade de atendimento possível. Então, seja qualquer tipo de atendimento, desde a entrada dele, de fazer aquela minuciosa anamnese com cuidado realmente, porque uma pergunta, uma simples pergunta, já pode te dizer muita coisa, uma resposta que o aluno te dá, ela te leva a um questionamento posterior que pode já levar ele a ter que fazer uma avaliação médica. Então, o profissional ele precisa ser
responsável. Esse é o passo inicial para que a gente possa trabalhar. Já a academia em si, ela tem a responsabilidade, primeiro, de contratar profissionais que estejam habilitados, né, que estejam regularmente, em constante aperfeiçoamento, né, em constante treinamento, que queiram realmente trabalhar e dar o melhor de si, mas também o local ele precisa preparar toda a sua equipe, né? A sua equipe ela precisa estar preparada para sinistros, ela precisa estar preparada para evacuações, ela precisa estar preparada para alguma situação emergencial, qualquer tipo de situação que venha acontecer, desde um pequeno corte, um grande corte, né, uma hemorragia que venha acontecer, isso é comum acontecer dentro de um espaço de exercício, dizendo para vocês que exercício físico é saúde. Exercício físico é saúde, mas não significa dizer que o exercício físico não gere riscos, né? Sempre vai existir riscos em qualquer lugar. A gente anda na rua, tem risco. A gente anda de bicicleta, tem risco. O exercício físico tem um risco um pouco mais aumentado. A gente aumenta um pouquinho o risco dele, porque você está tentando superar os seus limites, né? Então, são limites físicos que são levados à prova. E aí você precisa estar preparado para qualquer situação. Então, tanto o profissional como o estabelecimento que o contratou, ele tem responsabilidade, sim, com tudo o que acontecer com o seu cliente dentro dele, né? Então, precisa se trabalhar como atenuar qualquer tipo de problema que venha a acontecer. Precisa se treinar as pessoas que ali estão para que elas possam fazer o melhor, para que elas possam entregar o melhor delas e que qualquer situação que venha acontecer, ela saiba exatamente qual procedimento, qual protocolo eu posso usar para cada uma das situações. Muito obrigada. E eu queria agora que vocês dissessem assim uma dica valiosa, tanto para quem está ingressando agora na profissão, ou para aquele profissional que já é graduado há um certo tempo, porém nunca buscou aí essa capacitação, essa qualificação. Qual dica de ouro vocês podem estar dando para esses profissionais? Capacitação. Busque conhecimento sempre. Conhecimento nunca é demais, né? Eu lembro de uma época onde a gente aprendia, as nossas mães, avós diziam assim: meu filho, seja um bom aluno para você terminar seus estudos. Como se fosse possível, professora, alguém terminar de estudar. Isso nunca tem fim. Então, busque a capacitação, busque o novo, o conhecimento, busque a luz dessa sabedoria para que possa alcançar outras pessoas. É fundamental que você seja, como profissional da educação física, alguém preparado para estar em diversos ambientes, seja lecionando na sala de aula, alguém pode ter um mal súbito. Seja num parque aberto, numa caminhada, alguém pode precisar de você. Seja dentro de uma academia, você pode estar ali salvando uma vida. Então, conhecimento é a chave. Busque, se capacite, entenda que o profissional precisa estar a todo momento se autolapidando para oferecer ao mercado o que há de melhor, de mais completo do que a educação física tem a oferecer. E aproveitando, Alan, que você falou em capacitação, solicitar aos nossos profissionais de educação física que eles atuem com muita responsabilidade. Eh, a atuação com responsabilidade, ela leva todos nós a um outro patamar. Então, todo profissional precisa se capacitar, precisa estar atento a todos os procedimentos, buscar estar sempre orientando os seus alunos, orientando as pessoas que estão ao seu redor da melhor forma possível. Nada melhor do que a gente poder levar o melhor conhecimento, né, através das nossas ações dentro dos espaços onde a gente atua. Então, o profissional de educação física que está aí do outro lado, se prepare para ser o melhor profissional possível. Você tem uma responsabilidade enorme perante a sociedade. Nós levamos exercício, levamos saúde, levamos vida para as pessoas e precisamos que isso seja continuado de forma responsável e legal. Chegamos ao fim desse bate-papo essencial.
Queria deixar aqui o meu agradecimento em nome da TV CREF 5 por vocês terem aceitado esse convite em compartilhar tanto conhecimento que literalmente salva vidas. E você aí, profissional de educação física, lembre-se sempre, o CREF 5 é um CREF que fiscaliza sim, mas é um CREF que te capacita, pois o conhecimento é uma ferramenta importante para você atuar com assertividade sempre. E se você gostou desse episódio, já compartilha e manda aí para todos os amigos essa. Se você gostou desse episódio, já compartilha e espalha esse conhecimento que é vital. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.